Tá, gente? Então, vamos lá. Hoje nós estamos começando, então, o capítulo 10. E hoje nós vamos falar sobre rotações, esse capítulo, tá? A gente chegou a ver um pouquinho de rotações lá no final do capítulo 4. Foi um negócio bem rápido, porque a gente só estava falando do movimento circular uniforme, então é um movimento de rotação que só tinha, que ele se movia com velocidade radial constante, mas o módulo, né, da velocidade, a velocidade escalar era constante. A gente viu que tinha uma aceleração radial, uma aceleração que aponta para o centro da trajetória, para o centro da circunferência, desculpa. Agora a gente vai começar a trabalhar com rotações, mas a gente vai estar preocupado em rotações que mudam a sua velocidade. Por exemplo, como é que as forças, né, agem para abrir uma porta, abrir ou fechar uma porta, ou girar uma chave de fenda, uma chave de boca. Tá? Então essa que vai ser a nossa grande brincadeira hoje. Entender isso, né? Como que aquilo que a gente viu até agora de forças pode ser aplicado para essas situações que são situações um pouquinho mais complexas. Então, antes de começar, nós vamos começar a definir uma coisa em física que a gente chama de corpo rígido. Minha letra tá bonita hoje. Oh, dá até para salvar isso aqui. E qual que é a nossa definição de corpo rígido? É a mesma que vocês vão ter na cabeça. A intuição de corpo rígido basicamente é o seguinte: se eu pegar um ponto qualquer, tá, de um corpo que vai fazer uma rotação ao redor de um eixo, a distância desse ponto até esse eixo ela é constante, ela é rígida. E isso vai valer para qualquer ponto. Então, por exemplo, se eu pegar um outro ponto aqui, ó, vou pegar um RI linha, essa distância, o comprimento desse vetor é constante, ele é rígido. Basicamente é que essa massa não é uma massa disforme, né? Não é uma massinha de modelar que conforme tu vai girando, todo mundo já deve ter girado uma massinha de modelar, ou um chiclete quando era criança, pega um chiclete, começa a girar, você vai vendo que ele vai se deformando, ele vai se esticando, então não é rígido, tá? Não tem muita invencionice aqui no que a gente entende de corpo rígido. A grande questão agora é como é que nós vamos descrever esses movimentos, porque esse corpo aqui, ele é um corpo, como é que eu vou dizer, não homogêneo, né? não linear, tá? Não é tipo uma esfera, não é algo simples, não dá para traduzir ele como um ponto, porque eu vou estar interessado, por exemplo, o que vai acontecer se eu tiver uma massa aqui nessa ponta, ou uma massa aqui nessa ponta quando esse cara girar. Tá? O que vão acontecer com esses caras? Então eu preciso agora descrever o movimento, saber descrever o movimento desses corpos, definir um raio, né, uma posição, por exemplo, lá para aquela massa, é uma das formas de fazer isso. Eu posso escrever um vetor R, só que esse formalismo aqui é chato, porque se eu for escrever o movimento vetor R de t, ele vai ser algo do tipo assim, ó. Eu vou ter que definir um eixo de referência, por exemplo, eu vou definir aqui o meu eixo x e y. Tá? Vou definir um ângulo θ em relação à origem, e eu vou ter que escrever que esse R, esse vetor posição R ali, ele vai ser algo do tipo R, tá? Que é uma constante, cosseno de ômega t. Esse ômega é essa velocidade com que esse cara está girando aqui, a velocidade que a gente vai chamar de velocidade angular. A gente já viu um pouquinho isso lá em rotações. Tá? E mais um R seno de ômega t j. Isso aqui é um saco de ficar escrevendo, porque olha o tamanho dessa equação. É ruim trabalhar com essa equação.
O melhor vai ser o seguinte, em vez de escrever R de t, como esse corpo é rígido, esse R, essa distância, o comprimento desse vetor, ele é constante. Então vai ser mais interessante, em vez de eu trabalhar na posição, eu trabalhar na posição angular. Tá? Opa, deixa eu apagar. Posição angular θ de t. Então, basicamente, eu vou ter que estar preocupado é o seguinte, desde o início do movimento, quantos graus esse cara girou? Basicamente é isso. Tá? Se eu pensar que esse cara estava fazendo um movimento circular, como está descrito aqui, por exemplo, pega esse θ aqui, não esse, tá? Se eu souber que isso aqui é S, eu sei que esse θ está relacionado com S como S sobre R. Então, uma vez que eu tenho posição angular, eu posso calcular, por exemplo, a diferença de posições angular, Δθ, que simplesmente é o θ final menos o θ inicial. Imagina que ele saiu de uma posição 0 graus, e depois de 5 segundos ele estava aqui na posição 45 graus. Qual que é o meu Δθ? 45 graus. Tá? No SI, a gente costuma usar essa unidade aqui como radianos. Então lembra-se sempre, tá? Quando for trabalhar com θ, costumem trabalhar o θ como radianos. Olhem a calculadora de vocês, que provavelmente está configurada para trabalhar em graus, coloca radianos, né? Lembrando que se eu olhar essa unidade aqui, se eu for olhar só para a dimensão, ó, eu tenho comprimento em metros, raio em metros, tá? Então isso aqui dá algo adimensional, que é o que a gente chama de radianos. Bom, uma vez que eu tenho variação de posição angular, eu também posso ter uma velocidade angular, que é o quê? Bom, se eu quero a velocidade angular média, pego Δθ sobre ΔT. Vejam que antes a gente trabalhava com um regime de velocidade escalar constante, a velocidade angular média e a velocidade angular instantânea era a mesma. Agora não. Tá? Agora eu posso também ter uma velocidade angular instantânea. Tá? Então eu posso fazer o limite de ΔT indo a zero, de Δθ sobre ΔT, e aí eu vou ter a velocidade instantânea, que simplesmente é dômega dt, e tem unidades no SI de... Bom, se o θ estava em radianos, o tempo no SI é segundos, então isso aqui vai ter unidade de radianos por segundo. Também é fácil mostrar... Opa, aqui eu escrevi errado, isso aqui não é dômega, isso aqui é dθ. Também eu consigo mostrar o seguinte, né? Se dθ é S sobre R, dθ dt é d dt de S sobre R. Como o corpo é rígido, R é constante. Então eu fico com 1 sobre R ds dt. Mas o que seria ds dt? Essa é a posição, né? A variação da posição em metros em função do tempo. Isso aqui tem unidade de velocidade, ou seja, ômega é v sobre r. A gente já tinha deduzido isso lá na cinemática. Tá? E isso para um determinado ponto. O que antes esse cara era constante, agora esse cara vai depender do t. Tá? Então depende do tempo, assim como depende isso aqui, também depende do tempo. E por fim, eu posso falar agora de aceleração angular. E aqui tem uma pegadinha que nós temos que tomar cuidado. Que é o seguinte, a aceleração angular a gente vai representar por essa letra alfa. Aceleração angular média é delta ômega
sobre ΔT, e eu consigo mostrar, né, que a aceleração instantânea é dômega dt. Tá? Fazendo isso aqui e botando aquele cara, a gente vai chegar numa relação assim, ó. Aceleração sobre tempo, sobre o raio. Tá? Só que se a gente lembrar do movimento circular, eu tenho um corpo aqui que está descrevendo um movimento circular. Se esse movimento é circular uniforme, ele tem uma aceleração centrípeta. Tá? Ou também a gente vai chamar essa aceleração de aceleração radial. Por quê? Porque ela está na componente do raio. Tá? Ela está apontando para a direção radial. Agora, esse corpo, além de ter uma aceleração radial, ele tem uma aceleração tangencial. Ele está girando cada vez mais rápido. Tá? Sendo que a aceleração total dele é simplesmente a componente radial mais a componente tangencial. Essa aceleração que entra aqui, que nada mais é do que essa derivada temporal, é a aceleração tangencial. Então tomem cuidado. Quando estiver falando de movimento circular, toma muito cuidado para quando ele for te pedir que aceleração, quando ele for te pedir a aceleração, de que aceleração ele está falando? Ele está falando da componente tangencial, da componente radial ou da aceleração vetorial, que é a soma dessas duas acelerações. E essa unidade, né, de alfa, tá? No SI é simplesmente radianos por segundo ao quadrado. Assim como a gente fez basicamente as mesmas coisas, esses mesmos raciocínios aqui, a gente fez para o movimento linear, né? Tá? Escreveu um ΔS, S final menos S inicial, aí calculou uma velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Depois das velocidades, a gente definiu a velocidade instantânea como uma derivada da posição em função do tempo. E aí uma aceleração. A principal diferença aqui é que agora eu tenho dois tipos de aceleração, aceleração radial e aceleração tangencial. Essa equação aqui é para aceleração angular tangencial. Tá? Ela está relacionada com a aceleração tangencial e não com a aceleração linear radial. E a gente sempre pegou um caso constante que era a constante, a aceleração constante, tá? O caso particular. Então agora a gente vai pegar um caso particular de que alfa é constante, ou seja, a velocidade angular aumenta uma determinada quantia, né, que é sempre constante para cada intervalo de tempo. A cada segundo, ela aumenta a mesma quantia. Se eu sei que alfa é igual a dômega dt, eu posso inverter isso aqui e calcular essa integral, né, de forma a obter que ômega de t, nesse caso de alfa constante, é ômega zero mais alfa t. E se eu lembrar, isso aqui é muito parecido com aquilo que eu tinha, né? V0 mais AT. O que mudou? O que antes eu tinha relações lineares, eu passo a ter relações angulares, né? Essa fórmula estaria em metros por segundo, agora está em radianos por segundo. E se eu lembrar que θ é dômega dt, e que ômega é isso aqui, eu consigo obter um θ de t, que vai dar θ0 mais ômega 0t mais alfa t ao quadrado sobre 2, que é a equação função horária da posição que a gente calculou, que a gente obteve. X de t é igual a x0 mais v0t mais a... Opa!
ao quadrado sobre 2. A mesma equação. Aqui, para completar as equações da cinemática, falta mais uma equação. Quem é? Torricelli, né? V final ao quadrado, que é igual a V inicial ao quadrado, mais 2A delta X. E eu posso provar isso para a equação das rotações. Mas aqui eu vou usar usar a analogia, tá? Para tentar deduzir essa equação. Olha só, quem que é o análogo da velocidade para a rotação? É a velocidade angular final. Da velocidade inicial, velocidade angular inicial. Mais 2 vezes a aceleração, que antes era A, agora em rotação é o alfa. E o deslocamento, que antes era na posição X, agora é no θ, né? É no ângulo. Então aqui eu tenho as 3 equações cinemáticas para rotações. Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir. Assim como antes eu podia ter deslocamentos, né, que podia ele ter na componente X ou na componente Y, eu também posso ter rotações diferentes, rotações que têm direção, tá? Que vão além da rotação horária ou anti-horária. Então imagina aqui, ó, esse disco. Ou então aqui, ó, olhem para minha câmera aqui, tá? Imagina essa caixinha aqui de jogo, tá? Eu posso girar ela com o eixo passando por aqui, então essa é a rotação. Ou eu posso girar ela com o eixo que passa aqui em cima. E aí essa seria a rotação. Concordam que são rotações diferentes? Eles podem até ter o mesmo módulo, a mesma velocidade angular, mas a direção e sentido dessa rotação são diferentes. Uma coisa é girar assim, a outra coisa é girar assim. A mesma coisa aqui, ó. Esse cara ele pode estar girando nesse plano ou ele pode estar girando nesse plano. Então a gente costuma definir velocidade angular e aceleração angular como vetores. E como que é esse vetor, velocidade angular e aceleração angular? Bom, ele é um vetor que é perpendicular ao plano onde ocorre a rotação. Então imagina que esse disco, esse disco está girando nesse sentido anti-horário, tá? Então esse vetor velocidade ele está apontado para cá. Como que a gente define esse vetor, a direção desse vetor? A regra mais simples é a chamada regra da mão direita. Então, como é que eu vou definir a direção desse vetor? Eu pego a minha mão, tá? E coloco ele na borda de rotação. Então, por exemplo, aqui ele está girando para cá, tá? Então eu boto a minha mão e levanto o dedão. Para onde o dedão está apontado é a direção desse vetor. Então imagina aqui, se ele estiver girando nesse sentido, que para mim aqui está anti-horário, tá? Quando eu boto a minha mão direita e giro, ele está girando para lá. Se ele fosse girar no outro sentido, tá? O meu dedão está para baixo. Então eu meio que fecho a minha mão
no sentido da rotação. Tá? Os meus dedos apontam para a direção de rotação. E para onde o meu dedão apontar é a direção do vetor rotação ou da aceleração angular. Lembrando, né, que o que a aceleração faz? A aceleração modifica o vetor velocidade. Tá? Então, se a aceleração é na mesma direção do vetor velocidade, ele aumenta o vetor velocidade. Se ela é na direção oposta, ele diminui o vetor velocidade. E aqui só uma anotação para a gente, que a gente vai fazer o seguinte, ó. Sempre que eu botar círculozinho com ponto, é um vetor que está apontando para fora do quadro, para fora da tela. Então aqui, ó, no sentido anti-horário, vocês podem fazer isso com a mão de vocês, colocando a mão na tela, tá? Pega os dedos aqui, mão direita, bota na tela e vê para onde que está apontando aqui o vetor velocidade nesse caso. Tá? Vocês vão ver que é um dedão apontando para fora da tela. Já no sentido horário, é um dedão apontando para dentro da tela. Eu aconselho, dá para inverter esses eixos, professor? Dá para ser ao contrário? Chamar de positivo ou negativo? Tá? Inverter isso, usar a regra da mão esquerda? Dá. Assim como eu consigo, né? A gente costuma botar sempre que velocidade positiva é para a direita, no eixo X, e no eixo Y é para cima. Assim como eu posso inverter esses eixos, eu também posso inverter aqui. Mas rotação tem muita coisa complicada para vocês fazerem. Então, eu recomendo não mexer nisso. Tá? Usem sempre a regra da mão direita. É o mais seguro para vocês. E o mais interessante é o seguinte, que por mais que ômega, tá, e alfa possam ser escritos como vetor, então eu posso ter um alfa, que é vetor, e um ômega, que é vetor, θ e delta θ não são vetores. Tá? Então tomem cuidado com isso. O que isso quer dizer? Porque qual que é a característica de vetor, né? Uma das características de vetor é o seguinte, ó. Se eu fizer um vetor C, que é igual ao vetor A mais o vetor B, eu também posso dizer que C é igual ao vetor B mais o vetor A. A ordem dos fatores não altera, tá? A ordem da soma não altera o meu resultado. Agora, quando se trata de delta θ, eu não posso fazer que o delta θ é o delta θ1 mais delta θ2. Eu não posso dizer, isso é diferente de fazer delta θ2 mais delta θ1. Tá? E eu vou mostrar isso com vocês, por isso que eu peguei essa caixinha de Uno, para mostrar para vocês. Nós vamos fazer duas rotações de 90 graus. Tá? Só o que vai acontecer? Uma rotação é num eixo e a outra rotação no outro eixo. Então, olha só, o primeiro eixo é esse aqui, tá? Que é o eixo do plano. Então, eu vou fazer uma rotação de 90 graus nesse eixo, que é o eixo que para mim aqui é horizontal, apontando para vocês. Tá? Então, nesse eixo, a rotação fica isso aqui, 90 graus. O outro eixo é o eixo perpendicular. Tá? E eu vou fazer uma rotação de 90 graus. Então, vocês estão vendo aqui, para mim, né, o que vocês estão vendo é a bunda da caixa. Tá? Agora que eu estou reparando que a bunda da caixa é igual à frente da caixa. Mas confia em mim, tá? A frente da caixa ela está aqui rasgadinha. Agora vamos inverter? Eu tinha começado com eixo assim e depois um assim, né? Vamos fazer o contrário? Vamos começar com esse eixo e depois outro nesse eixo. Então vamos lá, nesse eixo aqui. Uma rotação de 90 graus. Vamos. Agora, nesse eixo aqui, uma rotação de 90 graus. Tá.
Eu comecei da mesma posição. Tá? Antes vocês estavam vendo isso aqui, que era a bunda da caixa com a caixa em pé. Agora a caixa está deitada e vocês estão vendo de lado. Tá? Isso em duas rotações, ou seja, fazer delta teta, uma rotação num ângulo e depois em outro, é diferente de inverter. Eu não posso inverter a ordem. Isso faz diferença. Isso para delta teta grande. Tá? Para delta tetas infinitesimais, delta teta 1 mais delta teta 2, aí eu posso escrever que delta teta 2 mais delta teta 1, que eles são iguais. Mas isso é só para ângulos muito pequenos, mas muito pequenos mesmo. Tá? Então tomem cuidado, teta não pode ser vetor, só ômega e alfa. Tudo bem até agora? Então, só para fechar aqui sobre isso, ó, só as equações básicas, né? S, como é que eu converto as grandezas lineares com as angulares? Tá? S é θ vezes R, V é ômega vezes R, e aí, cuidado, a aceleração tangencial é alfa vezes R. Mas no movimento circular existem duas acelerações, hein? Então existe a aceleração radial, se vocês lembrarem, é ômega ao quadrado vezes R. Vejam que essa depende de alfa e essa depende de ômega. Tomem cuidado com isso quando forem resolver. Descubram bem que aceleração vocês estão querendo saber. Uma vez que eu defini a velocidade das partículas, eu posso calcular, por exemplo, agora de um corpo que está girando, eu posso calcular a energia cinética dela, desse corpo. Ops, não é calendário que eu quero. Então, como é que eu vou calcular a energia cinética desse disco, né, desse cilindro que está girando aqui? Tá? Basicamente, eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, esse quadradinho, que na verdade era um... Vou fazer diferente, vou botar aqui, ó. Esse pedacinho aqui, eu vou pegar esse, sei lá que forma esse cara aqui, esse disco estranho, tá? E vou dividir em pequenos pedacinhos de massa MI. Tá? E esse pedacinho aqui, ele tem uma velocidade VI e uma distância RI. Tá? Qual que é a energia cinética desse cara? Basicamente, a energia cinética de um pedacinho I é simplesmente MI VI ao quadrado sobre 2. Desse pedacinho. Tá? Só que para calcular a energia cinética de todos esses caras, o que eu tenho que fazer? Quebrar isso aqui em muitos pedacinhos e fazer muitas somas. Ou seja, a energia cinética total desse corpo vai ser a soma do primeiro pedacinho até o enésimo pedacinho, aí depende de quantos pedaços eu vou cortar, de MI VI ao quadrado sobre 2.
O problema é o seguinte, esse pedacinho aqui, ó, que está em cima do eixo, qual que é a velocidade de rotação, a velocidade linear de rotação dele? Essa é a hora que vocês interagem comigo um pouquinho aqui para eu dar um descanso para minha garganta. Se ele está exatamente, né, no eixo, a gente pode dizer que ele nem sai do lugar, concorda? Ele gira parado no mesmo lugar, né? Ele está parado. Tá? Então a velocidade dele é zero. Conforme eu vou me afastando do centro, o que, que vai acontecendo? Pega aqui na mesma reta, ó. E eu vou pegar um pedaço aqui no final. Então, quanto que vale a velocidade desse cara, basicamente? A velocidade desse cara aqui nesse ponto, vou chamar de J, ele é... VJ vai ser RJ vezes ômega. Esse é o grande detalhe que nós vamos usar muito em rotações, que é o seguinte, ó. A velocidade linear depende da distância da minha partícula, ou do meu ponto, do objeto que eu estou estudando, ao eixo de rotação. A velocidade linear. Já a velocidade angular, não, porque todos estão girando com a mesma, né? No mesmo intervalo de tempo, descrevem o mesmo ângulo, né? Giram do mesmo ângulo. Tá? Então, o ômega é constante para todos eles. Então, é essa propriedade aqui que eu vou usar aqui. Ou seja, a energia cinética total desse corpo que está rotacionando ao redor desse eixo é 1/2. Meia constante eu já posso tirar fora. De I igual a 1 até N de MI VI. Mas o que é VI? É ômega vezes RI ao quadrado. Mas ômega também é constante. Então, olha que interessante que vai ficar isso aqui. Energia cinética total é 1/2 de ômega ao quadrado, somatório, estou exagerando aqui no tamanho, de igual a 1 até N de MI RI ao quadrado. Tá? Isso aqui depende da velocidade que esse corpo está girando. Agora, esse cara todo aqui, ó, não depende. Ele só depende do quê? Da forma desse objeto e da distribuição da massa, como que a massa está distante ou próxima, tá, do eixo de rotação. Lembrando que esse R é a distância ao eixo. Tá? Então a gente dá um nome para isso aqui porque é uma característica de cada objeto. Ele não depende da rotação. Tá? O nome que a gente dá para essa grandeza é momento de inércia. Então, o que é o momento de inércia aí? É o somatório de igual a 1 até N da distribuição de massas, RI ao quadrado. Isso aqui até lembra um pouquinho o centro de massa, mas não é. Tá? Porque o centro de massa seria MRI, tá? Que é MRI ao quadrado. Esse é o momento de inércia. E se eu defino isso aqui como momento de inércia, tá? Isso aqui é uma característica de cada objeto. Eu posso reescrever a energia cinética translacional como 1/2 de I ômega ao quadrado. E se eu comparar e eu lembrar, o que era a energia cinética? Aqui é total, tá?
O que é a energia cinética translacional? 1/2 de mv ao quadrado. Então, olha só, velocidade de translação, ou velocidade linear, velocidade angular, massa. O que é a massa de um objeto? A massa do objeto é uma medida do quão fácil ou difícil é botar esse objeto em movimento, concordam? Quanto maior a massa, mais força, mais difícil é eu empurrar esse objeto, tá? Eu botar ele em movimento. E o análogo, então, da massa para a rotação é o momento de inércia. Tá? Então esse cara aí é o momento, é o análogo do momento de inércia e é um cara que depende do eixo de rotação. Por quê? Porque se eu coloco o eixo, por exemplo, bem no extremo do objeto, imagina que vou girar uma barra. Um cabo de vassoura, depois vocês façam o teste em casa. Pega um cabo de vassoura, tá, e tenta girar ele colocando o eixo bem no meio do cabo de vassoura. Tá? Nesse caso aqui, ó, o R, a distância de cada pedacinho de massa ao centro, ao eixo de rotação, é 1, tá? Sendo que a massa mais distante vai estar numa distância L sobre 2, onde L é o comprimento do cabo. Agora, se eu tentar pegar esse mesmo cabo de vassoura e for girar ele com um eixo que passa na extremidade, o que vai acontecer? A massa mais distante do eixo de rotação está a uma distância L do eixo. E não L sobre 2. Tá? Então esse momento de inércia vai ser muito maior do que esse aqui. Lembrando que isso aqui é L, o momento de inércia vai com o raio ao quadrado. Então quanto mais longe do meio tiver o corpo, tá, mais maior é o momento de inércia. Tá? Aqui, vou fazer um parênteses, sobre reserva de energia, né? Hoje em dia todo mundo fala de guardar energia elétrica, principalmente, armazenar energia em bateria. É uma das formas que se usa, né? Bateria de lítio, por exemplo, que a gente usa no celular, tá? O problema é que uma bateria de lítio ainda é cara, né? Elas são muito caras, principalmente se você quiser, por exemplo, ter energia armazenada para uma cidade. Você não dá para armazenar uma energia para uma casa em bateria de lítio. Imagina o seu ar-condicionado, geladeira, televisão no meio da noite rodando tudo na bateria. Qual que tinha que ser o tamanho da bateria que você tem em casa? Tá? Uma das alternativas, e aí é um parênteses que eu estou fazendo porque vocês são do curso de automação, tá? Eles chamam de flywheel. Opa. Tá? Ou roda voadora. Basicamente, o que é? Você pega um disco, um cilindro, e coloca ele para girar quando tu tens um sistema gerando energia. Por exemplo, um sistema de geração eólica lá. A turbina gira e esse giro é utilizado para girar esses flywheels aqui. Tá? Nada mais é do que uma massa que fica girando a uma determinada velocidade ômega. Aí o que acontece? Quando o vento cessa, né, não tem vento, esse cara que foi colocado para girar, você usa essa energia rotacional, você extrai isso para mexer o motor que você quer que gere a eletricidade. Por exemplo, para ligar a sua televisão. Então essa é uma das alternativas que se tem estudado para armazenamento de energia.
tá? São os flywheels. Aí outro dia até estava vendo uma coisa, porque aqui tem duas possibilidades, né? Uma é fazer ele girar mais rápido, a outra é fazer ele ter movimento de inércia maior, para aumentar a capacidade de energia, tá? Que você consegue armazenar. Isso é energia igual, é a mesma, não é a mesma energia, porque é uma energia elétrica, tá? Mas a unidade de energia, a potência, tudo está diretamente relacionado com a potência do equipamento de vocês. Tipo uma televisão, um ar-condicionado, geladeira, chuveiro. E aí agora eu vi o seguinte, sempre se mexeu nesse cara aqui, ó. Você sempre conseguia, trabalhava aumentando o momento de inércia. Como é que você aumenta o momento de inércia? Você põe mais massa no objeto ou faz o disco ser maior. Quanto maior o disco, você faz discos grandes. Tá? Na verdade, eles não fazem nem disco, eles fazem cilindros para botar a massa mais afastada, com R maior ainda do eixo de rotação para girar. O problema é que esse cara aqui não pode girar muito rápido, porque coisas grandes girando a alta velocidade costumam vibrar, e vibração não é legal para sistema mecânico, né? Vídeo, todo mundo já deve ter visto uma máquina de lavar quando está centrifugando, quando tem uma cueca mais para a direita do que a outra, a máquina começa a se bater toda. Não é uma cueca, é claro, mas uma toalha, duas de banho, que ficou mais concentrada de um lado da máquina do que o outro, que ela começa a girar, o negócio descompensa todo e gera vibração. Essa vibração, com o tempo, estraga a máquina, estraga o motor, e a mesma coisa vai acontecer nisso aqui. Então agora, o que os caras estão fazendo é trabalhar em coisas que podem girar mais rápido, aumentar a velocidade angular, ao invés de aumentar o momento de inércia. Então agora eles têm esses flywheels que antes pesavam assim, tipo, 2, 3, 4 toneladas, agora eles estão trabalhando em coisas de quilos, que são discos muito leves, mas que giram muito, muito rápido. Tá? Vale a pena jogar no YouTube e dar uma pesquisada sobre isso aqui. É bem interessante para vocês que são da automação. Então, vamos fazer um exemplozinho simples, só para a gente ter uma ideia do que é esse momento de inércia. Imagina que eu tenho um sisteminha aqui, ó, uma haste bem fininha, de massa desprezível. Tá? Essa haste aqui, a massa é zero, praticamente. E eu coloquei 3 massas aqui, ó. Sendo que o comprimento total disso aqui é 6 centímetros, e todas as massas estão separadas a uma distância de 2 centímetros. Tá? E elas vão girar em torno de um eixo que passa por essa origem. Então esse vai ser o eixo de rotação. Então veja, agora sempre que eu for calcular momento de inércia, eu preciso dar para vocês qual é o eixo de rotação. Eu não posso dar uma peça, uma figura, um objeto para vocês e dizer assim, calcule o momento de rotação. Se isso acontecer, você tem que dizer, mas em relação a qual eixo? Tá? Porque uma coisa é botar o eixo aqui, eu poderia botar um eixo assim, poderia botar um eixo no meio, podia ser diferente. Tem inúmeros eixos que eu poderia colocar e é importante então saber qual é o eixo. Então, primeira coisa, vamos calcular o momento de inércia desse cara. Tá? Basicamente é o seguinte, ó, eu vou chamar essa distância de 2 centímetros, eu vou chamar de D. Tá? Então, esse momento de inércia é um somatório de igual a 1 até 3, porque eu tenho 3 partículas. Tá? Ah, eu não dei aqui, mas cada massa de cada partícula é 0,06 gramas, ou quilogramas. 60 gramas. Tá? Não, deixa eu facilitar, vai. Botão 1, para deixar a conta redonda. Então eu tenho que calcular MI, RI ao quadrado. Então vamos calcular para a primeira partícula. É MI, ou melhor, a primeira partícula tem massa M e está uma distância D ao quadrado. Mais a segunda partícula, que tem massa M
e está uma distância 2D ao quadrado, ou seja, 4D ao quadrado. Mais a última partícula, que está uma distância 3D, ou seja, m 9D ao quadrado. Então, o momento total é md quadrado, que vezes, deixa eu ver, 1 mais 4, 5, com mais 9, 14. 14md ao quadrado. Aqui eu posso colocar o d de 2 vezes 10 a menos 2, esse cara 0,01, eu vou ter um momento de inércia. A pergunta que eu faço é o seguinte: se eu tirar esse cara aqui, tá? Quantos por cento eu diminuo o momento de inércia? Eu diminuo muito do momento de inércia ou pouco? Basicamente, tirar essa bola é tirar 1/3 da massa. Né? É deixar o objeto muito mais leve. Então vamos ver, vamos calcular. Então agora aquele somatório que era de 1 a 3 vai ser de 1 até 2, de MI, RI. Ou seja, M 4D ao quadrado, que é essa primeira bola, mais M 9D ao quadrado. Isso dá 13mD quadrado. Em termos percentuais, quanto que deu de diferença? Bom, isso aqui é o primeiro caso aqui, tá? Caso 1 aqui. Percentualmente, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, basicamente, a diferença percentual é I menos I1 dividido por I. Ou seja, 14mD quadrado menos 13mD quadrado dividido por 14mD ao quadrado. Isso aqui, fazendo essa conta, dá 1 sobre 14. 1 sobre 14, eu tenho que multiplicar por 100, né? Para dar 100%, tá? Quanto é que dá isso? 7,14%. Então, isso para vocês é super interessante, tá, gente? Porque vocês vão precisar, amanhã ou depois, precisar fazer um braço robótico que que gire mais rápido, ou que tenha um torque maior. Então, vocês vão precisar mexer no momento de inércia desse braço. Uma forma de mexer no momento de inércia é tirando massa, cortando peça. Acho que eu, pelo menos, que não sou da automação, já curto, acho que muitos de vocês devem curtir aquelas batalhas de robôs, né, que os caras botam lá uns robôs numa arena para os bichos se degladiar e tal. Então, um dos robôs muito comum é esse que tem um machado, uma marreta que desce para bater no outro. Né, não é nem uma marreta, os caras usam um machado mesmo, pontudo, para detonar o robô dos caras. Então, esses caras, eles precisam otimizar esse braço, diminuir ou aumentar, depende do objetivo deles, do momento de inércia. Tá? É importante para vocês saberem como mexer no momento de inércia dos corpos. Então, vejam, tirar as massas que estão perto do braço, quase não mexe no momento de inércia, 7%. Agora, em vez de tirar essa, vamos tirar essa daqui da ponta, para ver o que acontece. Vamos pegar o segundo momento de inércia. Então, de novo, vai ser um somatório de 1 até 2, de MI, ou seja, vai dar
md ao quadrado sobre 2 para a primeira massa, que está só a d de distância do eixo, mais a segunda massa, aqui sobre 2 não, gente, sobre 2 não existe não, estou confundindo aqui. Mais a segunda massa que está a 2d, ou seja, 4d ao quadrado. Isso dá 5md ao quadrado. Agora, quando eu calculo a diferença percentual, que é 14md quadrado menos 5md ao quadrado, dividido por 14md ao quadrado, isso dá menos 9 sobre 14. Tem que multiplicar por 100. Então, 900 sobre 14 dá quanto? 64%. Então, vejam, agora eu alterei legal a massa do meu objeto, o momento de inércia, tá? Tirando os mais externos. Então, fica essa dica, sempre que você quiser diminuir o momento de inércia de um corpo, tá? Você tem que tirar as massas que estão mais afastadas do eixo. Você tem que diminuir esse raio, deixar ele mais compacto. Quanto mais compacto ele tiver, mais perto do eixo de rotação, menor o momento de inércia. Mais fácil é girar esse corpo. Deixa eu só ver uma coisa aqui para ver o que eu vou fazer agora. Tá. Essa formuletazinha aqui, ela é ótima para corpos que são particulados, que eu posso quebrar, mas, por exemplo, se eu tenho um disco como esse, um cilindro, é um objeto assim. Como é que eu vou calcular o momento de inércia desse cara? Tá? É um objeto bem mais complexo, né? Se sobrar tempo no final da aula, eu vou resolver isso aqui pra gente, tá? Mas se não, lá no vídeo do Mauro ele faz isso com bastante detalhe, com bastante calma. Mas o momento de inércia, basicamente, o que eu vou fazer? Em vez de dividir isso aqui em pequenos pedacinhos ou volumes, né, que tem massa m, ele vai ter massa dm. Isso quer dizer que aquele somatório de igual a 1 até n, tá, é no limite de que n vai para infinito. Tá certo? E, portanto, esse cara vai ficar simplesmente a integral de r ao quadrado dm. Isso aqui lembra bastante a integral que a gente fez para o centro de massa. Se a gente lembrar do centro de massa, né, a posição R do centro de massa era a integral de R dm, aqui é R ao quadrado dm. Esse que é a diferença. Tá? Gente, aqui eu não falei também da unidade, né, de centro de momento de inércia, mas a unidade de momento de inércia é o quilograma metro quadrado, tá? Faltou um quadrado. Então, a estratégia vai ser a mesma, vai ser escrever esse diferencial de massa como dependente do R. Então, vai aparecer, isso aqui vai aparecer uma densidade que multiplica dr. Aí, tudo que não tiver R é constante, cai para fora da integral, e você faz uma integral com R quadrado, R ao cubo, depende do objeto, tá? dr. Então, fica bem facilzinho. Se der tempo, no final da aula eu volto. Vou fazer esse bagulho agora já, vai. Qualquer coisa eu termino a matéria na quinta-feira. Então tá aqui meu cilindro. Eu vou calcular o momento de inércia. Lembrando,
O momento de inércia ele precisa sempre ser calculado em relação a um eixo. Eu posso botar um eixo aqui no meio, eu vou fazer o eixo mais simples para mim, que é um eixo que passa aqui pelo centro de massa, que passa ele bem no meio. Tá? Olhando de lado, eu estou vendo esse eixo passando aqui. Se eu for olhar de cima, tá? O meu carinha ele está passando, meu eixo está passando aqui, exatamente no centro, isso aqui é bem no centro de massa. Tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho que calcular para calcular o momento de inércia é uma integral de R ao quadrado dm. Esse dm está me incomodando, tá? E eu vou resolver isso aqui de uma forma simples, que é escrever isso aqui, ó. Em vez de pegar esse cilindro e dividir em quadradinhos, eu vou dividir ele em anéis. Prontos? Tá bom. Tá no meio, vocês estão fazendo de conta aí. Tá certo? Então esse anel, ele vai ter uma posição R e uma espessura aqui, ó, dr. Isso é uma casca cilíndrica, gente. Tá? Lembrando, quais são as medidas desse cilindro? Né? Esse cilindro ele vai ter uma altura que é h e um raio total r. Então, primeiro, como é que eu vou calcular a massa desse cilindro? Lembrando, né? Massa é densidade vezes volume. Isso aqui é uma casca esférica. Como é que eu calculo o volume dessa casca aqui? Sugestões? Se eu pegar essa casca... Peraí. Tá aqui meu cilindro. Estão vendo aqui, né? Aquela casca. Tá? E eu abri ela, isso aqui vira uma placa. Tá bom? Qual que é o comprimento dessa placa? Então isso vai virar uma placa assim. Nossa, ficou horrível aqui. O comprimento dessa placa é simplesmente o comprimento dessa circunferência, ou seja, 2π vezes Rzinho. Tá certo? Quanto que é a espessura dessa placa? É aquela espessura ali, dr. Tá? E qual que é a altura dessa placa? É a altura do cilindro, que é h. Então, meu diferencial de massa, ele vai ser a densidade do material do cilindro, daqui a pouco a gente vai ver que ele vai sumir, não importa, vezes o volumezinho desse casquinha aqui pequena, que é volume de um quadrado é 2πr, lado vezes lado vezes lado, ou seja, 2πr h
dr. Tá? Qual que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é, só para a gente lembrar, área da base, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura, que é h. Esse é o volume total do cilindro. Tá? Esse aqui é o volume da casca. Então agora eu posso substituir isso aqui. E o que vai ficar? I é igual a integral. Antes eu estava integrando na massa, agora eu vou integrar no raio, ou seja, eu vou do raio zero até o raio total, que é R, de 0 a R, de R ao quadrado, dm. Mas dm é esse cara aqui, ρ 2π. Esse aqui não é Rzão não, tá? É Rzinho, gente, peraí. Rzinho, H, dr. Vamos tirar para fora aqui da integral, botar para fora da integral tudo que não depende de R, ou seja, vai sair ρ 2π h, integral de 0 a R, de R ao quadrado vezes R é R ao cubo, dr. Aí, essa integral é mumu de fazer, né? Isso aqui vai dar R ao quadrado sobre 4, portanto, isso aqui vai dar R ao quadrado, não, R na quarta. Rho 2π h R na quarta sobre 4, avaliado de 0 a R. Ou seja, avaliando de 0 a R, quando botar 0 vai embora, isso aqui vai ficar assim, ó. Rho, π, h, R na quarta sobre 2. Se a gente lembrar que a massa total do cilindro é esse cara aqui, eu posso ver que eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Isso vai ficar ρ, π, R na quadrado, vezes H, vezes R ao quadrado sobre 2. O que eu fiz aqui? Na verdade, eu separei esse R na quarta para R ao quadrado vezes R ao quadrado. Aqui é H. Só que isso aqui é a massa, né? Portanto, o momento de inércia do disco é a massa R ao quadrado do cilindro, mR ao quadrado sobre 2. Olha que interessante, não depende da altura. Se eu pegar um cilindro alto, tá, e conseguir achatar ele, tá, condensar ele, no mesmo raio com uma altura menor, isso não mexe no momento de inércia. Então esse momento de inércia vale tanto para um cilindro alto, comprido, cadê? Ah, gente, cadê o cilindro aqui? Alguém me ajuda aqui. Vale tanto para esse cilindrão aqui alto, quanto para esse cilindrinho aqui, ó. Vale tanto para um cilindro quanto para um disco. Isso cheio, tá? Se for uma casca esférica, é diferente. Professor, tem que saber fazer para tudo que é objeto? Não. Então aqui a gente já fez isso, já fica tudo pronto aqui para vocês. Isso aqui é o que a gente chama de tabela de momento de inércia, está disponível lá no Moodle para vocês. Então olha só, se eu quero de um aro de bicicleta, qual que é o momento de inércia? Está aqui. Tá? O eixo do aro da bicicleta, o eixo passa no meio, o raio da bicicleta é R, e o momento de inércia é mR ao quadrado. Um cilindro que é oco, ou seja, tem um pedaço no meio faltando e tem 2 R's. Tá? Qual é a diferença desse cara para esse?
é que essa espessura aqui é desprezível nesse cara, e nesse aqui a espessura é mensurável. O cilindro ou o disco, tá? Ou um eixo, 1/2 de mr ao quadrado. Tá? Um cilindro com eixo passando um braço, 1/2 de mr ao quadrado, mais 1/12 ml ao quadrado. Isso aqui, qual é a diferença desse cara para esse? Tá? É que nesse cara aqui, a altura é relevante. Já nesse cara aqui, a espessura dele é muito fina. Depois eu tenho para uma esfera maciça e para uma casca esférica. E aí tem o aro, por exemplo, mexer no eixo, né, do aro, tira ele daqui para cá, vira esse eixo, em vez de ser um eixo que passa pelo meio do aro, ser um eixo que passa pelo meio mais verticalmente, mudou o momento de inércia. Aqui ficou ruim, mas eu acho que é 1/2, tá? Que é mr ao quadrado, aqui é 1/2 de mr ao quadrado. Tem casos mais complicados que vai acontecer na vida de vocês e que não estão tabelados. Por exemplo, se eu pegar esse cilindro aqui... Nossa, essa cor ficou horrível. E se em vez de o eixo passar exatamente no meio, o eixo passa mais aqui, ó, do lado. Aí aquela integral que a gente fez foi pro pau. Porque aquela integral fez a gente dividir em anéis, né, e integrar anel a anel. Então toda aquela massa estava na mesma distância do eixo. Então isso aqui pode ser meio complicado de resolver, mas felizmente existe um teorema, que eu não vou provar para vocês, é possível provar, que é chamado de teorema dos eixos paralelos. Tá? O que diz o teorema dos eixos paralelos? Esse aqui é o eixo que eu quero calcular. Mas existia um eixo que eu já sabia, que é o tabelado, que é o eixo que passa pelo centro de massa, ou seja, o momento de inércia que passa pelo eixo de massa. E eu sei que esses dois eixos são paralelos, por isso o teorema dos eixos paralelos, e que estão separados por uma distância d. Então, o que diz o teorema dos eixos paralelos? Que o momento de inércia de interesse é o momento de inércia do centro de massa mais a massa do objeto vezes d ao quadrado. Só isso. Então, com esse teorema, uma vez que eu tenho aquela tabela, e por isso que a gente tabelou aquilo lá, eu consigo calcular o momento de inércia do objeto em qualquer eixo que não passe pelo centro de massa. Basta eu saber, né, o momento de inércia do eixo que passa pelo centro de massa. Tá bom. Vamos lá. Então agora eu já falei de energia cinética rotacional, eu falei do momento de inércia, que é um análogo de massa. Eu já falei que há aceleração, né, angular, então a rotação pode se tornar cada vez mais rápida. Agora a gente vai analisar o que é que promove essa aceleração. E o que vai fazer um corpo girar mais rápido, tá? A grandeza física que a gente mede, é o torque. Basicamente, a gente vai definir torque pela letra tal, e ele simplesmente é o seguinte, ó. Uma vez que eu aplico uma força num objeto,
Bosta. Tá? O torque nada mais é do que o valor da força aplicada. Esse aqui é um caso bem comum, né? Uma chave de fenda que eu quero afrouxar lá um parafuso, uma porca. Uma chave de fenda, não, uma chave de boca. Eu vou aplicar uma força, puxar essa chave para cima. Ele vai ser definido como F, R, vezes o seno do ângulo entre a força aplicada e R. Tá? Isso que vai ser o torque. Daqui a pouco a gente já vai ver o que significa e como que isso se relaciona com o movimento quando a gente estudar a segunda lei. Bom, eu posso escrever isso aqui de duas formas. Uma é pensar que esse F seno de θ. O que seria F seno de θ? Essa componente aqui, né? Tá? Se isso aqui é θ, então seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, portanto, essa componente aqui é F seno de θ. Isso aqui é o que a gente vai chamar de componente tangencial. Por que ela é tangencial? Porque ela está tangente ao raio. Então eu posso escrever o torque como força tangencial vezes o raio. Tá? Então, basicamente, só vai ser capaz de produzir torque forças que têm um certo ângulo com o raio. Forças que estão paralelo ao raio, as componentes paralelas, não contribuem ao torque. Outra forma de ver é ver esse R seno de θ. O que seria R seno de θ? R seno de θ, esse já é mais chatinho de ver, mas ele basicamente é o seguinte, ó. Se eu completar... Oi, gente. Peraí. Isso. Se eu completar essa força F, R tangente, seno de θ, é o que a gente vai chamar de braço de alavanca. Tá? Então, se esse ângulo é θ, esse ângulo aqui é θ. Perdão, esse ângulo aqui é θ. Tá? Então, R seno de θ é esse cara aqui, ó. Isso aqui é o termo que a gente chama de braço de alavanca, tá? Então, a outra forma de escrever seria o seguinte, ó. Torque é simplesmente F, R perpendicular à força aplicada. Esse cara aqui é o que em alguns livros ou em alguns, acho que engenharia usa bastante, braço de alavanca. Basicamente é o seguinte, é a distância do eixo de rotação até a perpendicular da força. Se essa força for exatamente perpendicular ao raio, o braço de alavanca é o próprio raio. Agora, se a força está inclinada, o raio é menor ou maior, depende aqui do problema. Bom, no sistema de unidades, internacional de unidades, eu tenho uma grandeza que é Newton vezes metro.
E aí tem que tomar cuidado, porque Newton vezes metro também é a grandeza de trabalho, força vezes deslocamento. Aqui é força vezes o raio, tem uma grandeza diferente. Esse cara aqui também nos remete a uma outra equação, que é a equação do produto vetorial. Então também torque também é uma grandeza vetorial, pode ser definido como uma grandeza vetorial, tá? Que ele é simplesmente o produto de R vetorial F. Essa é a definição mais precisa de torque. Eu comecei de uma definição mais matemática, né, mais, vamos dizer assim, não é matemático o termo correto, mas mais simplista para isso. Entendemos o que significa o torque. Então, tu pode pegar ou a componente da força que é tangencial ao raio, ou perpendicular ao raio, no caso, é a mesma coisa, ou a componente do raio que é perpendicular à força. E matematicamente a gente pode definir como torque como R vetorial F. Aí daqui a gente já consegue definir a direção do torque, né? Usando a regra da mão direita. O torque ele é sempre desenhado no eixo de rotação. Então, se o meu eixo de rotação é aqui, o meu torque vai ser desenhado aqui. Se eu aplicar a regra da mão direita para mim, o raio está para a direita, a força é para cima, fechando a mão, o torque é saindo da tela. Para vocês também. Se vocês fizerem, eu aconselho sempre vocês fazerem isso para ver melhor. Então, o torque aqui, ó, ele está saindo da tela, ele está para fora da tela do computador. Agora a gente pode, já que torque está relacionado com força, a gente pode até definir um torque resultante. O que é torque resultante? Simplesmente o somatório de todos os torques. Se eu quiser fazer vetorialmente, quiser fazer escalarmente, tanto faz. Então, soma todos os torques e eu vou ter o torque resultante. Imagina que é um cabo de guerra, tá? Vocês querendo afrouxar uma porca e alguém tentando impedir que vocês afrouxem essa porca, fazendo uma força aqui para baixo. O torque resultante é a soma do torque dessa força mais o torque dessa força. Em outras palavras, isso aqui vai ser o somatório de RI, FI, tangencial. Tá? A componente tangencial ao torque. Tá? Ou seja, na direção, né, tangencial à rotação. Tá? A gente só vai falar em torque quando tiver corpos rotacionando. Se a gente lembrar que F na direção tangencial, né, a soma das forças na direção tangencial é o quê? Massa para cada partícula e aí tangencial, desculpa, que não é a soma. Então, se eu tenho uma partícula de massa I e eu tenho uma força numa determinada direção, a aceleração naquela direção é massa vezes aceleração. Então eu vou substituir aqui para obter o torque resultante. Tá? Eu vou escrever em módulo, que é mais fácil, tá? Porque é só na direção tangencial mesmo. Então isso vai ser o somatório de RI, MI, AI, tangencial. Assim como a gente fez para a energia cinética, vale a pena lembrar que a aceleração tangencial é diferente para cada ponto do objeto, né? A aceleração nesse ponto é uma, nesse outro ponto é outra. Tá? Mas a gente sabe que elas estão relacionadas com a aceleração linear, de tal forma que a I tangencial é alfa RI. Então eu posso reescrever isso aqui dizendo que o torque resultante é
somatório de RI, MI, AI. Mas aí é alfa, RI. Alfa é constante, vai para fora da somatória. Todos os corpos, todos os pontos vão ter a mesma aceleração angular. Portanto, o torque resultante, olha só que coisa linda. Alfa somatório de MI, RI ao quadrado. Mas isso aqui a gente já viu o que é. Quem que é esse cara aqui? Momento de inércia. Portanto, o torque resultante é I alfa. Assim como a força resultante é massa vezes a aceleração, eu tenho que o torque resultante é o análogo da massa, que é o momento de inércia, vezes a aceleração angular, que é o análogo da aceleração linear. E se eu quiser também, eu posso agora escrever isso aqui vetorialmente, que esse torque resultante é I alfa. Provar disso aqui para cá é um pouquinho mais, tem detalhes mais cuidadosos, mas eu estou já entregando pronto, eu não fico provando para vocês tudo que a gente faz, tá? Eu vou só terminar o Teorema Trabalho-Energia, eu não vou conseguir fazer outro exercício que eu tinha planejado para vocês, tá? Mas na quarta-feira, na quinta-feira eu faço todos os exercícios. Bom, agora eu posso calcular trabalho também. A aula foi se alongando, a mão começa a doer, a letra já está ficando bem pior. Lembra o que era trabalho? Força vezes deslocamento, né? Isso se a força é na mesma direção do deslocamento. Então agora, olha só, se eu tenho esse mesmo sistema, imagina que essa chave de fenda que estava, chave de fenda, não, essa chave de boca que estava para cá, ela girou um pouquinho. Vou botar bastante só para a gente poder fazer uma visão mais, tá? Então essa força fez essa chave girar, ela vai girar para cá. Esse cara ele vai ter uma rotação dθ, tá? E um deslocamento dr. Portanto, esse diferencial de trabalho vai ser F vezes dr. Lembra que era um produto escalar? Então eu tenho que pegar só a componente da força nessa direção aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma aproximação que é o seguinte, que esse ângulo entre a força e essa direção, tá? Esse ângulo aqui, é o complementar desse cara. Para dθ muito pequeno, eu posso aproximar esse deslocamento aqui quase como uma vertical. Para deslocamentos pequenos, que é o que eu estava analisando, é ponto a ponto. Portanto, eu posso escrever que isso aqui, o cosseno desse ângulo é igual ao seno desse ângulo. Então eu posso escrever que isso aqui é F seno de θ dr. Mas esse dr é R dθ. Portanto, d ômega é igual a F seno de θ R dθ. Isso aqui é o torque. Portanto, o trabalho de uma força que provoca a rotação nada mais é do que o torque dθ. E se eu quiser,
se o torque, né? Pega nesse caso aqui que eu não mexi nesse vetor, eu não fiz a minha mão acompanhar, tá? Eu só estou puxando, amarrei numa corda, por exemplo, e estou puxando com esse ângulo constante, esse torque muda conforme esse cara vai subindo, porque esse ângulo vai mudar. Então eu preciso escrever que o trabalho, ou melhor, variação de trabalho é a integral de θ dθ, de θ1 ou θi até o θf. Isso aqui a gente fez. Esse aqui era o análogo, né, de que variação de trabalho era a integral de f de r tr, tá? De ri até rf. Era aquela integral de linha, agora eu tenho essa integral aqui, só que antes isso aqui podia ser bidimensional, aqui é unidimensional porque é só θ, então ainda é uma integral mais fácil de resolver. Eu posso calcular o trabalho resultante, que simplesmente vai ser a integral da força resultante dθ. A gente já viu que a força que força resultante não, torque resultante. Tá? De θi até θf. A gente já viu que o torque resultante era I alfa dθ. Mas aqui eu vou usar uma lembrança que é o seguinte: alfa é d ômega dt, dθ. E se a gente fizer uma regra da cadeia aqui, d ômega dt é d ômega dθ dθ dt. Lembram disso ainda de cálculo? Então eu vou substituir isso aqui. Então isso vai ficar assim. Trabalho resultante é igual à integral de I d ômega dθ dθ dt dθ. Aí eu vou fazer um negócio que os matemáticos ficam loucos, que é o seguinte, ó. Esse θ está aqui em cima, corta com esse. D ômega dθ é... O d ômega dθ não. dθ dt é ômega. Portanto, isso aqui vai ser uma integral de I ômega d ômega. Antes eu tinha uma integrando que era de θi a θf, agora vai ser de ômega i até ômega f. Essa integral é facinho de fazer? Então, o trabalho resultante é I ômega ao quadrado sobre 2 de ômega i até ômega f. Mas isso aqui é fácil, né? Isso aqui é 1 ômega f ao quadrado sobre 2 menos i ômega i ao quadrado sobre 2. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Isso aqui foi o que a gente chamou de energia cinética rotacional. Final menos energia cinética rotacional inicial. Ou o teorema trabalho-energia cinética para rotações. O trabalho resultante de uma força é a variação da energia cinética rotacional, isso se o corpo só rola. No próximo capítulo, que é a semana que começa a semana que vem, a gente vai falar de só rola, não, só rotaciona. A gente vai falar de rolamento. O que é o rolamento? É a composição do movimento de rotação mais de translação. Por exemplo, um pneu do carro, que ele vai estar translacionando, ele está andando para frente, então ele tem uma energia cinética translacional e uma energia cinética rotacional porque ele está girando. Então isso aqui está o teorema trabalho-energia para rotações.
Veja que sair do que a gente aprendeu para o movimento translacional, para o movimento rotacional, não é muito complicado, né? É só você saber fazer aquela tabelinha de analogias. Então, quem que é a analogia do deslocamento, da posição? É o θ. Da velocidade, ômega. Da aceleração, aqui tem que cuidar, tá? É a aceleração na direção da velocidade, alfa. Da massa, momento de inércia. Da força, é o torque. Então, assim, são as únicas grandezas importantes que você tem que lembrar dessa tabela de conversão. Depois você pode pegar qualquer uma dessas equações que vocês já devem conhecer que estão aqui e aplicar aqui. Só mudando. Então, por exemplo, força é igual a massa vezes aceleração. Espera aí, análogo da força é o torque. Análogo da massa, momento de inércia. Análogo da aceleração, alfa. Portanto, torque é I-alfa. Energia cinética. 1/2 de mv ao quadrado. Energia cinética rotacional. 1/2 é um número. Análogo da massa, momento de inércia. Análogo da velocidade, velocidade angular. Então você passa de um para o outro só olhando essa tabelinha, né? Essa correspondência aqui de analogias. Certo, gente? Uma outra que a gente viu, potência, né? A gente viu que lá que tanto era força vezes velocidade. Ô, droga. Então, agora, a potência de um motor que está girando nada mais é do que o torque vezes a velocidade angular. Olha que simples. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Então, uma boa semana de estudos a todos. Teve gente que mandou e-mail perguntando por que eu corrigi a segunda prova e eu não corrigi a primeira ainda. A primeira eu já corrigi numa primeira leva. O que acontece? Como vocês podem, né, fazer uma prova quando quiser, tem gente que fez a primeira prova e a segunda prova na mesma semana, quase. Que foi na semana que eu cobrei de estar corrigindo a prova 2. Então eu ainda não olhei a prova 1, eu corrigi a 2, porque era do cronograma. Essa semana, no mais tardar da semana que vem, eu pego a prova 1 e corrijo. Então dou uma adiantada na prova 1. Tá bom? Só por isso que tem gente que tem nota na prova 2 e não tem na prova 1. Não é que necessariamente tem problema na prova, não. É só porque eu não corrigi a segunda leva, vamos dizer assim, os atrasados na prova.